agora sim a operação está pronta, vamos mostrar para vocês. O vereador Dr. Gilberto e o diretor do Instituto Carlos Éboli foram presos acusados de comandar um esquema de propina dentro do IML de Campo Grande. A quadrilha recebia mais de R$80 mil por mês. A reportagem, quem explica pra gente é Caio Alex. Rodou. Ainda era de madrugada quando as equipes da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual deixaram a sede da chefia no centro do Rio para deflagrar a Operação Cérebro. O destino era um dos alvos, na Zona Oeste. Às 6 horas da manhã, os agentes chegaram na sede deste sítio. Aqui é uma das residências de Gilberto de Oliveira Lima, vereador e perito criminal da Polícia Civil. Esse é o 3º mandato do parlamentar. Ele também já foi diretor do Instituto Médico Legal em Campo Grande. Os policiais civis chegaram no portão. Eles estavam à procura do suspeito, mas ele não foi localizado. Daí, os agentes seguiram para a sede do Instituto Médico Legal em Campo Grande. Havia informações de que Gilberto já tinha sido preso por uma outra equipe. Além dele, os policiais também conseguiram prender Sérgio William Silva Miana, diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, e também o atual diretor administrativo do posto, Franklin Silva da Paz. Os agentes fizeram uma verdadeira varredura aqui no IML de Campo Grande e também no gabinete do vereador, na Câmara, no centro do Rio. De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual e da Polícia, a máfia dos papadefuntos conseguia movimentar R$80 mil por mês como propina e outros 75 mil para se manter nos cargos e fazer com que esse posto aqui virasse basicamente uma sede das funerárias. Corpos ficam assim, espalhados. Salas como essa, sem geladeira, um verdadeiro descaso. Essa arma, um computador e documentos foram apreendidos no IML. Os 3 foram denunciados por associação para a prática criminosa e concussão, que é a corrupção de servidor público. Segundo as investigações do Ministério Público Estadual e da Corregedoria da Polícia Civil, o vereador montou um esquema criminoso dentro do IML e contava com a ajuda dos outros 2 policiais civis que foram presos. A organização criminosa contava com o apoio de funerárias e também do pessoal dos hospitais Rocha Faria, Pedro II, Albert Schweitzer e Eduardo Rabelo, todos na Zona Oeste. As investigações apontaram ainda que o IML de Campo Grande virou uma lucrativa empresa de serviços funerários. Vale lembrar que em janeiro de 2016, o vereador Dr. Gilberto, do PMN, foi afastado do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, acusado de faltar aos plantões de fim de semana na unidade. Ele era responsável pela Comissão de Saúde do Rio e deveria fiscalizar a saúde do município. A gente está falando no momento mais delicado da vida de uma família, que é você estar pegando a pessoa no momento sensível de desespero e liberação de corpo. Carregosa lembrou muito bem, assim que ele falou, eu lembrei, uma vez ao vivo aqui, o que aconteceu, Carregosa? A gente está fazendo uma outra coisa e a mulher falou, né? Exatamente, uma matéria falando da demora do ML de Campo Grande de liberar. Eu me lembro que teve a pessoa tinha chegado e falado que tinha oferecido dinheiro. Eu me lembro que até falei que era para procurar a corregedoria imediatamente para fazer a denúncia. Porque, como pode ver, a corregedoria da Polícia Civil apura e agora está vendo o resultado aí, exatamente em Campo Grande. E é um absurdo você montar máfia. Desculpa, eu não estou sendo aqui ingênuo. Eu sei que as pessoas são absurdamente mau caráter. A gente já viu aqui em relação ao OS, cara que mandava desviar remédio para ir lá vacinar cavalo no aras dele, criança morrendo. Então, a gente já viu de tudo aqui no Rio de Janeiro e também em outro lugar do país. Fora, o ser humano é maluco e cruel. Agora, você montar uma máfia, um esquema que você consegue captar de propina 80 mil, e não é nem propina, é de roubar os outros. Você furtar, você meter a mão, roubo mesmo, e conseguir faturar 80 mil por mês. Dr. Carlos Augusto Nogueira montando um esquema dentro de um órgão em que tem pessoas, funcionários públicos, e que funciona com dinheiro público, que é ligado à instituição séria e tudo mais. É porque o cara, tipo assim, fala, vou fazer meu escândalo, vou chamar o vereador, vamos picar aqui já tudo isso daqui, isso é nosso, vamos meter a mão, vamos roubar o povo mesmo. E se você não pagar, não enterra. Esse é o problema. A mulher então, que denunciou estava 2 vítima, semanas sem conseguir ver o corpo. Você é vítima de uma coisa que você não tem como não deixar
você não tem como deixar de ser vítima. Por exemplo, tem muito assalto na rua tal, você não passa lá. Mas ali você, obrigatoriamente, você é vítima. Agora, Isabelle faz isso porque não é a família deles. Se fosse alguém da família deles, eles não fariam isso, eu tenho certeza. Você jura? O cara desse veio de de mãe. mais me chamou a atenção, sim. não, mas esses caras são todos... Não, família é tudo, coisa e tal. O que mais me chamou a atenção não foi isso, não. Foi o seguinte, que não deu na matéria. Quando você, como morre alguém na sua casa ou algum lugar, a morte é suspeita, vai para o IML e faz uma necrópsia, não é autópsia não, necrópsia. Aí avalia a causa mortis daquela pessoa. Então, normalmente, lógico, há mortes que não são suspeitas. E essas mortes vão para o ML, entendeu? Às vezes trocado. Lá nesse ML, as mortes que não precisavam ir para o ML, porque não eram suspeitas, eram o dobro das mortes suspeitas. Nossa. Ou seja, morte suspeita tinha que ter umas 2.000. E morte que não é suspeita vai porque está na bola dividida, tinha que ser umas 100, umas 50. Entendeu? Não, lá eram 2.000, 3.000 pessoas de morte que não eram suspeitas e morte suspeita 744. Ou seja, o que tinha que ir para o ML estava indo, mas o que não tinha que ir estava indo muito mais. E cadê a fiscalização desse troço? Porque é a primeira vez que a gente mostra isso. Não, o que acontece é o seguinte, o que a gente está passando hoje em dia, que o IML está passando hoje em dia, é um problema muito sério. O que eles transformaram como regra e como um negócio lucrativo, que é um problema sério nosso. Todo hospital, o médico ele tem que dar, quando ele sabe que a pessoa não morreu de causa natural, ele tem que dar atestado de óbito. Só que os médicos no hospital público eles não dão esse atestado. E aí vai pro IML. Vai pro IML. Então, assim, a gente tem direto. Se for agora no IML, qualquer IML, você vai ver o seguinte, metade ali, a pessoa tem... passou mal na rua, infartou, a pessoa tem histórico de diabetes, é hipertenso, idade avançada. Você vê que o peito da pessoa está vermelho. Então, assim... Eu não sou médico, mas eu sei que essa pessoa infartou. Então, assim, são casos óbvios, mas o médico no hospital, ele não dá o atestado de óbito porque não está sendo... A terceirização já está complicada, então, já não tem pagamento. Você entope o IML. Mas além disso, Carregosa, não é só esse fato, não. Às vezes a pessoa está dormindo e morre em casa. Exatamente. Essa morra está dormindo, morreu em casa, o médico foi lá, viu que ela infartou em casa, estava nem em hospital, não tem como ser envenenada, a pessoa morar sozinha, coisa e tal. Manda para lá que tem um... Né? Então, assim... Você está querendo dizer que o esquema pode ser ainda um pouquinho mais enraizado? Não, o esquema era esse. Era mandar tudo que pudesse para lá, de mortes que não eram para ir para lá. Exatamente, mortes que não eram suspeitas, que não precisava fazer necrópsia. Porque não foram mortes suspeitas. Esse médico do Hospital Público que a Carregosa está falando é o cara que às vezes fica com medo de repente... De dar um atestado vou dar aqui, de repente esse cara está com alguma coisa, chega lá na frente, falam que eu simulei, enterraram, depois vai ter que retirar o corpo da cova para fazer exumação. O famoso, não vou falar o nome aqui, seguro de alguma coisa aí, né? Seguro de alguma coisa. Que o médico fica com medo de dar o atestado de óbito. Seguro da ferradura. De ferradura? Das duas ferradurinhas lá da velha que tá bombando na internet. Agora, uma coisa que o Diego me falou aqui, que eu acho que a gente tem a liberdade, esse programa, por isso eu tenho muito orgulho de apenas ser atacante e aparecer aqui comandando algo que é feito por um timaço, que muitas vezes não aparece, a liberdade e a função social que a gente tem para te falar. Preste atenção, você aí de casa, que eu vou falar pausadamente. A gente está em 2017. 2018 tem eleição. A gente já falou... A gente já tem presidente que foi pego em escuta. A gente está vendo todo aquele circo, aquela putaria danada que é lá em Brasília. Depois que vocês viram que é eu pelo meu estado, pelo meu não sei o quê, pela economia aqui não sei o quê, um monte de desempregado e os caras lá. Na esfera de governador, que a gente tem um governador preso lá em Bangu, sendo apontado pela Polícia Federal como o maior chefe de quadrilha que já assaltou cofre público no Brasil. A gente tem um monte de gente sendo investigada nessas áreas e chega a vereador. A gente tem bandido em tudo quanto é. A gente tem suspeito, não vamos falar bandido, mas a gente tem gente que participa de esquema criminoso com dinheiro público ou usa do seu cargo público para ajudar amizades promíscuas de empresariados em todas as esferas. E aí eu te falo, como isso acontece? É o reflexo de um negócio chamado voto. Voto. A maior arma quem tem para esses bandidos não é juiz não sei das quantas, salvador da pátria, não é polícia não sei da quanta, não é Ministério Público não sei da quanta, a maior arma se chama voto. Voto que ainda
a democracia nos permite. Essa democracia danada, arriscada, maltratada, que ainda é muito nova no Brasil, mas ela ainda permite a mim, a você fazer escolhas. E o ano que vem a gente tá com essa arma aqui, ó, na mão. Não deixe, pelo amor de Deus, ser enganado. Não vá lá pra urna do teu colégio onde você vota, olhou o papel no chão, olha lá, aquele fulano lá, ó. O que é? Essa é a imagem do gabinete? Pra gente não ter esse tipo de imagem, gente. Aí, isso é gabinete do cara sendo aberto por polícia. A gente não tinha que ter isso é triste. Aí, muitas vezes, as pessoas vão na hora de votar. A gente tá falando disso ontem, Carregosa. A gente vai lá votar, por que eu vou votar? Sei lá o que eu vou votar. Vou pegar aqui o papelzinho, doutor Carlos Augusto, e vou digitar lá sem saber quem é o cara. E depois fala, nossa, como tem corrupção nesse Brasil. Tem corrupto, tem ladrão que usa de poder público, que usa da máquina para tirar o nosso dinheiro e não dá educação séria para o teu filho, não dá saúde, não tem hospital, não tem segurança, porque a gente não sabe votar. E tem uma coisa também lá na Baixada, por exemplo, vou citar como exemplo, que é a boca de urna, sabe, Isabela? Você falou do papelzinho no chão. Eu acho que a boca de urna, então, é uma praga, entendeu? O cara vota porque recebeu R$100, porque recebeu 50. Eu acho, vamos supor, o cara não é muito certinho, recebeu dinheiro. Mesmo recebendo, não vota nesse cara não, meu irmão. Ele não vai saber se você votou ou não. Não vota nesse cara, porque o cara que te deu dinheiro para votar, ele tá te dando R$50, mas você vai ficar 4 anos na merreca, para não falar outra palavra, como diz a Isabelle. Eu não aceito isso boca de urna não, porque o cara faz isso porque ele não vai pra rua, ele não vai pro chão, ele não vai pedir seu voto, ele não vai conversar com você, porque ele deve. Porque ele é safado. Então não aceita esse negócio de boca de urna, não. É um apelo que a gente faz. E sabe por que foi candidato? Sabe da entrando no negócio. Carregosa, não temos a maior arma o ano que vem, a gente tá reclamando. Não adianta depois reclamar se não sabem quem votou. Exatamente. Depois, assim, não adianta ficar falando, intervenção militar, o que for, né? Porque a gente tá muito habituado a isso. Aquela coisa quase de não sabe brincar, né? Aí tem que tocar o interfone pro pai descer porque tá brigando na rua, né? Então pede assim, a gente tem que, cara, o pior político brasileiro, o pior político numa democracia é melhor do que qualquer ditador, de qualquer imperador, de qualquer pessoa que chegar. Então, assim, a democracia é a coisa mais importante que a humanidade criou. Então, isso tem que ser, e tem que ser aperfeiçoada, porque no Brasil, o que acontece? O político é o reflexo da população. Então, assim, político corrupto, na verdade, é porque a população está deixando ele ser e é o reflexo dela. Então, a pessoa tem que pensar muito bem em quem está votando, porque é exatamente isso. Se está aceitando R$100, você está botando o cara que está te vendendo R$100. Ou seja, ele está sendo muito mais caro do que efetivamente é. Ele não está sabendo respeitar uma democracia e está oferecendo dinheiro. O cara que vai te oferecer dinheiro não é porque ele tirou da carteirinha dele, não, tá? É porque ele pegou esse dinheiro de alguém que vai cobrar dele e aí começa todo de novo a máquina da corrupção. Então, ó, a arma está com a gente. O reflexo disso tudo, ó, é o reflexo da nossa cara, é o nosso espelho.